Quando eu parei com a narrativa de vítima, a minha vida começou a andar. Hoje nós vamos falar de crença de merecimento e como a neurociência enxerga. Tem coisas que eu vejo acontecer todos os dias. As pessoas elas não ficam presas ao passado porque ele foi difícil. Elas ficam presas porque elas se acostumaram a ser vítima da sua própria história. E sabe qual é o maior problema disso? Porque quando você se coloca como vítima, você automaticamente se coloca como uma pessoa que não se permite a prosperar. Isso não é misticismo, é neurociência pura. O cérebro, ele cria a sua identidade a partir da narrativa que você mais se repete. E ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Ele se adapta com a forma que você está vivendo atualmente. A única forma de modificar a genética, que é o que você aprendeu na sua vida passada com seus pais, o que você ouviu na sua casa, é exatamente os genes, a forma que você vive atualmente. E quando você repete que a vida foi dura demais, que tudo pra você é mais difícil, que nada dá certo, que você não consegue prosperar, ele capta isso como a verdade absoluta do seu ser, e tudo que fugir dessa realidade de pensamento, ele vai travar para que você não conquiste isso. E não é por falta de capacidade. Você, no fundo, vai entender lá no seu inconsciente que você não é digna, que você não merece prosperar. Tudo que for acima da sua realidade de pensamentos, o seu cérebro vai travar essa expansão para que você não consiga, que ocorra desconfortos. Esse é o ponto que mais dói, porque a maioria das pessoas tem medo da própria luz, da grandeza que tem dentro. Medo de prosperar, medo de ser digna, medo de ser merecedora, medo de ser vista e medo da narrativa que elas têm no controle, que é atualmente, é esse pensamento atual. E quando você não se vê como alguém que merece, você se sabota, minimiza tudo que você faz, deixa tudo pela metade, começa uma coisa e não consegue terminar. E eu comecei a encarar isso na minha própria vida. Quando eu parei, eu me encerrei e não me permiti a contar histórias tristes pra mim e comecei a me questionar de forma diferente. Se eu não fosse vítima, o que seria de mim? O que seria possível pra mim? E foi aí que o jogo virou. Te conto agora. O que mudou na minha vida não foi o que aconteceu no meu passado, a minha história. Eu honro e agradeço. Mas o quanto eu mereço e preciso e o que eu quero daqui pra frente. E é isso que importa. Pode acontecer o que for, mas eu me projeto lá na frente de forma positiva. Eu precisei dar um reset aqui. E quando você atualiza essa crença, você decide e entende que merece prosperar, ser feliz, que você é digna de conquistar o que você quiser. O cérebro ele começa a reorganizar tudo ao seu redor, como essa fosse a sua nova verdade. E por fim, não é sobre a permissão externa, é sobre a permissão que você se dá para ser protagonista daquilo que você sempre desejou. E aqui é muito simples, a sua vida ela só anda de fato quando você para de se tratar como vítima e começa a se enxergar como alguém que realmente merece. É você que se dá essa permissão.